Bom, minha filha Antônia Melo Franco, ela desapareceu desde 2018, eu estou aqui na França, porque supostamente ela havia pego um voo da TAP 0074 no dia 27 de outubro de 2018. Enfim, eu vim aqui atrás dela. A situação é das mais graves aqui na França, porque eu fui a todos os consulados da Europa inteira, eu fui a Londres, eu fui a Scotland Yard, eu fui a Interpol, a Europol, eu fui a toda a polícia de Portugal, onde ela deveria ter passado por lá, enfim, e fui trazida à França, na França. Através das investigações, eu fui trazida aqui na França. E o que aconteceu nessa situação toda? Aconteceu o seguinte, nessa situação toda. Eu fui trazida aqui na França, você está me entendendo bem? E eu, quando cheguei aqui na França, eu acho que eu vi uma gravação dela gritando, você está entendendo? Gritando, tendo gritos incríveis numa festa na Rua Jean Mermoz, número 2. Mas em momento algum eu vi a minha filha. Eu ouvi uma gravação, a verdade é essa, Rua Jean Mermoz 19. Depois, o que aconteceu? Das mais esdrúxulas, das mais horrorosas, entendeu? Nas vésperas do Natal. Eu estava lá e eu ouvi, era em frente da Embaixada de Israel. Depois, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eu fui a todas as delegacias, eu dei a do OITM, eu fui ao ministro dos Affaires Étrangers, eu fui a todos os lugares, inclusive a Embaixada do Brasil, que disse que eu não poderia ajudar. Eu já havia sido, como no vídeo anterior, grampeada no Brasil e tive todas as minhas investigações, junto de 700 investigações, bloqueadas porque se relacionaram aos filhos do Jair Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro. 700 investigações criminais relacionadas a esse grupo de gente que estão metidos em toda sorte de roubalheira, toda sorte de tudo que vocês possam imaginar. Minha filha, eu não consigo saber dela. A França não está me ajudando e é uma coisa institucional e proposital. Você tem certeza absoluta? Porque não é normal que eu vá a uma gendarmerie. Não é normal, entendeu? Que eu requeira isso. Não é normal que eu veja mesclado na Polícia Nacional e na gendarmerie os parentes desse sujeito, que são anõezinhos, pequenininhos, todos com cara de argelino, uma família gigantesca. Dessas de Oriente Médio, 15, 20, 30, 50 filhos, com não sei quantas mulheres, uma coisa assim, é um anão, o sujeito é um anãozinho, pequenininho, entendeu? Sem um olho, uma figura das mais esdrúxulas, com milhões de anõezinhos iguais, perversos, são todos extremamente perversos, entendeu? O outro dia, o sobrinho dele aqui estava apedrejando gente aqui na ponte. Tudo bem. Não vi a polícia, não vi nada, o garoto continua apedrejando gente. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tem uma câmera ali, ó. Tem uma câmera ali. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer a você? E o que tá acontecendo aqui? Eu não consigo saber da minha filha. Eu não consigo informações sobre os meus netos. Eu não consigo. Você tá entendendo por quê? Porque eu sou bloqueada. Porque é uma coisa institucional, o tráfego humano aqui é institucional, o tráfego dos órgãos humanos é institucional, o tráfico de crianças, são 330 mil crianças traficadas, e está envolvido, sim, você está entendendo, essa família de argelinos, judeus argelinos, está envolvendo, sim, um cara com uma cabeça enorme, um careca, você está entendendo, que tinha um site. Quer dizer que ele era do PIA, que ele era isso, que ele era aquilo outro, que era um psicopata, ele não é pai de ninguém. E o que eu estou tendo como investigação são gente incapacitadas, são pessoas incapacitadas, perversas e malditas e monstruosas, relacionadas àquela polícia, daquele Eduardo Bolsonaro. Porque o sujeito é um maluco, o sujeito é um desequilibrado, o sujeito é um escroto, é um monstro. Você está me entendendo bem? Aquilo ali não é humano, aquilo ali tem alguma coisa errada naquela gente. Aquilo ali é alguma outra coisa, porque não é humano. Você está me entendendo bem? Aquele cara hackeou todo mundo, inclusive o Catar. Aquele cara, o Eduardo Bolsonaro, ele hackeou com o sinal da BIM e o sinal, sim, do Pentágono, tanto que o Trump dispensou o general Mattis. Por quê? Porque aquele cara, ele fez hackeamentos enormes, ele perdeu a senha do Pentágono durante a campanha desse monstro, entendeu? Do Jair Bolsonaro, que é um monstro verdadeiro, um cara inteiramente maluco, e eles estiveram numa reunião com o ex-marqueteiro do Trump, você está entendendo que foi aquele cara
Steve Bannon, aquele cara, que aquele cara fez? Ele batia, ele se masturbava na frente dos filhos da Ivana Trump. Essa é uma realidade. E ele foi colocado para fora da Casa Branca com um pontapé no rabo. O que acontece do absurdo da situação é que, além de eu não ter absolutamente nada a ver com isso, minha filha não ter absolutamente nada a ver com isso, foi embolada numa história dessas. Você está me entendendo bem? E eu estou, sim, sendo investigada por policiais incapacitados, por gente malditas e malucas. Tanto que eu tive uma ação, quando eu tentei falar com a diretora da escola Santana, a mesma que eu vi traficando 2 crianças dentro da igreja de Saint-Tropez para pessoas do leste europeu. Eu vou botar na sequência a realidade. O que aconteceu? Eu fui lá, em vez de eu ter tido a ajuda que esse governo deveria ter me dado, em vez de eu ter tido a ajuda do chefe da gendarmerie, não. O sujeito saiu com as sirenes ligadas, inteiramente desarvorado, e no dia seguinte eu fui levada à delegacia como se eu fosse uma bandida, fichada como se eu fosse uma bandida, quando eu estou no meu direito de querer saber aonde estão os meus filhos, aonde estão os meus netos. Você está me entendendo bem? E o que aconteceu na Escola Santana? Não era a diretora, não era a diretora lá, era uma substituta que se identificou como diretora e havia uma grade entre eu e ela. Então não houve agressão, não houve absolutamente nada. Eu só cheguei a ela e perguntei quem era aquele garoto que estava sendo espancado, entrando no ônibus, saindo daqui da biblioteca, espancado por uma loura que trabalha na biblioteca na Rua da Gambetta, biblioteca pública. Quem era aquele menino? Porque ó, eu achava que ele era o meu neto Antônio, foi isso que eu disse para ela, mas eu disse muito calmamente. O que essa mulher fez? Ela entrou em pânico. E qual foi o pânico da francesa? Porque aqui é assim, o cara entra em pânico, ele é um ladrão, ele é um traficante, ele entra em pânico, ele te ataca. Ele te ataca como? Institucionalmente, porque o governo apoia, o governo permite. O governo aqui na França permite internações, você está me entendendo bem? É isso que eu estou com medo em relação à minha filha? Internações sem nenhum julgamento, internação sem médico, internação ninguém. E as internações são feitas aqui simplesmente através da gendarmerie, totalmente incapacitada, inclusive para o tráfico de órgãos humanos. Essa é uma realidade que eu estou dizendo a vocês. E o que aconteceu aqui? Essa mesma diretora vendeu, eu vi, ela vendeu, através de uma argelina da lixeira, relacionada a essa família de argelinos judeus, ela vendeu para o leste europeu, para um grupo do leste europeu, através da diretora da Escola Santana, o Billy e a Julie, 2 netos meus. Eu assisti, eu vi, eu filmei essa mesma. Por quê? Porque ela tinha perdido a ação no Parquet de Draguignan, uma ação criminal, que ela mesma me jogou contra mim e a ação reverteu contra ela. Entendeu? Porque eu coloquei as provas todas. Mas o fato é, estão tentando me enrolar, que nem fizeram, lá contando historinhas, tentando me enrolar, como fizeram com aquele pessoal do Catar, que todos foram mortos e foram feitos sósias deles no lugar. Tá entendendo? Isso não é transformação, não, é sósia, feito na Coreia do Sul. Tá entendendo? Fizeram sósias deles na Coreia do Sul. E acreditar, acredita, não quiser, foda-se, porque é uma realidade. Enquanto eles mantêm na cadeia preso 26 da família Altani. Por quê? Para roubar o gás. Por quê? Porque judeu é uma merda. Agora eu digo mesmo, vocês são uns merdas. Vocês estão entendendo? Vocês são covardes, vocês são uma merda. Tirando raríssimas exceções. A verdade é essa. O que vocês fizeram comigo, com a minha família, foi brutalizante. Vocês venderam os meus netos. Vocês venderam a minha filha. Com que direito, vagabundo de merda? Com que direito vocês têm disso? 330 mil traficados através de judeus argelinos, através de um judeu maluco esquizofrênico de Teresópolis. Aquele cara, aquele Marcos Telles, ele não é coisíssima nenhuma. Ele não se chama Marcos Telles, ele está cheio de documentações falsas. Aquele cara lá, eu conheço, eu tenho certeza absoluta, e eu já vi e recuperei, porque eu estou numa pesquisa danada em relação a tudo isso. Ele é de Teresópolis, uma família de judeus de Teresópolis, e já tinha sido banido de lá por roubo de carro, tráfico de milhões de coisas. Falando de droga não, venda de carro roubado e placas adulteradas. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai fazer alguma coisa? Porque o Jair Bolsonaro bloqueou as investigações, tá dando uma de engraçado. O filho dele, maluco, a milícia maluca dele, fica botando aquela cara horrenda dele, de bicha velha, você tá entendendo bem? Com aquela cara louca, exatamente assim, nas minhas páginas, você tá entendendo? Isso aqui é milícia virtual. Com que direito vocês têm de dizer isso? Com que direito vocês podem pegar uma família inteira e desaparecer com a família inteira? Com que direito? Eu quero saber, a colônia judaica tem com que direito vende 330 mil crianças através de uma igreja que não é dela, uma igreja católica? Vai vender na sua sinagoga, vagabundo.
Vai vender na sinagoga, malditos. Vocês venderam 330 mil crianças. Você está me entendendo bem? Aqui na França. E eu não sou uma idiota. Eu quero saber onde está minha família e aonde estão os meus netos. Você está entendendo bem? Porque eu tive uma perseguição judaica através de spray em celulares, que é uma situação muito séria, promovida pela Federação Israelita do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tentaram grilar. Por quê? Porque fizeram várias documentações fraudadas em relação aos terrenos da minha família, a RJZ Cirela, a companhia Cirela do Eli Orens e várias outras. Fizeram documentações falsas, fraudadas, na intenção de roubar os terrenos da minha família do Leblon e não conseguiram. Perderam várias ações. E o Jair Bolsonaro é um grileiro. Todo mundo está cansado de saber disso. O cara é um grileiro da Barra. Tem o escritório do crime, que já matou milhares e milhares de pessoas. E trabalha assim para vocês. Essa é uma realidade. Porque eu tive perseguição de judeus. Em volta de mim só tem Jacob, isso, aquilo outro. Só tem judeu. Entendeu bem? E a minha filha está na mão de argelinos judeus. Inclusive de um cara esquizofrênico mongolóide que pratica a mutilação humana, que corta os membros e corta os joelhos e transforma as pessoas em cabras, tamanhozinho de uma cabra, e faz uma boca assim enorme, como se fossem animais. Eles fazem isso com os católicos. Eles fazem isso com os católicos. Quem? Os judeus do Oriente Médio. Isso aqui não é Arábia Saudita, isso aqui não é lugar nenhum. Eles fazem isso. Você está me entendendo bem? E estão me tirando onda, estão fazendo na minha cara, me hackeando na minha cara como se fosse algum tipo de imbecil. São judeus argelinos, todos eles. Na Polícia Nacional, eu estou vendo vários, entendeu? Da mesma família. Tá compreendendo? E daquele anão que trabalha no Souvenir do Porto. O cara é um pedófilo. Um dos meus netos foi filmado sendo violentado nessa merda dessa cidade de Saint-Tropez. A polícia sabe e não faz nada. A verdade é essa. Tá me entendendo bem? E eu vou exigir que devolva minha filha, que devolva os meus netos. Porque senão, Macron, moi je vais te mettre dans la plus grosse histoire de le monde. Entendeu? E eu não vou processar você, seu vagabundo de merda, seu político vagabundo. Que participou de vários horrores durante o Covírus em Paris. Tá? De crematórios clandestinos. 330 mil crianças traficadas na França. Isso aqui não é uma estatística, é uma aberração.